nessa. Então, a gente terminou falando de função administrativa. Eu falei que a função administrativa envolve 4 aspectos: poder de polícia, serviço público, fomento e intervenção. Ok, tá. Aí, olha só, vamos pensar assim. Poder de polícia, serviço público, fomento e intervenção. Quando eu olho para alguém que está exercendo atividade tipicamente administrativa, eu falo assim, esse cara é a administração pública em sentido material, ou seja, ele exerce uma atividade administrativa. Quando eu olho para um cara e falo assim, olha, eu não quero saber se você está exercendo uma atividade administrativa, eu quero saber quem você é. Por exemplo, quando eu falo assim, autarquia, você pensa que é uma entidade do poder público ou um particular? Poder particular, poder público. Autarquia, poder público. Exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais prático, Detran. Detran é poder público ou particular? Poder público, Detran é uma autarquia. O FRJ é poder público ou particular? Poder público, é uma autarquia. Vou dar mais um, INSS. INSS é poder público ou particular? Poder público, é uma autarquia. Então, autarquias são entidades tipicamente do poder público. Então, eu tenho 2 formas de enxergar a administração pública aqui. Eu posso perguntar assim, olha, o que você faz? Você faz uma atividade administrativa ou você pratica uma atividade de interesse econômico do mercado? Se é uma atividade administrativa, você faz parte do poder público. Se é uma atividade do mercado, você é um particular. E aí, como é que a gente identifica, como é que faz a diferença entre o que é atividade do poder público e o que é atividade particular? Aí tem que entrar também um pouquinho em aula de história. A diferença básica, muito elementar, muito rudimentar, entre o sistema capitalista de produção e o sistema socialista de produção, é que no sistema capitalista, quem controla os meios de produção são os particulares. Mercado. E o Estado, ele atua ali de caráter excepcional, ele fica só de fora administrando. Já no sistema socialista, o próprio Estado controla os meios de produção. Então essa é a diferença básica, estou dizendo que é só isso, entre sistema capitalista e socialista. A nossa Constituição, no artigo 170, salvo engano, ele traz a regra, e está também no artigo 1º, da livre iniciativa. Quando eu escrevo livre iniciativa na Constituição, o que eu quero dizer com isso? Que os meios de produção estão livres aos particulares. Conclusão, eu adotei o sistema capitalista ou socialista de produção? Capitalista. Você pode ser socialista ideologicamente, a questão não é essa. A questão é o que a Constituição adotou. Quando a Constituição escreve livre iniciativa, ela manifestamente adotou o sistema capitalista de produção. Beleza? E aí eu vou pensar, bom, se a Constituição adotou o sistema capitalista de produção, é porque a atividade econômica é algo inerente ao Estado ou aos particulares? Aos particulares. O Estado, regra, não atua na área econômica. Mas, excepcionalmente, pode atuar? Pode vir de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que estão atuando ali em caráter excepcional. Então, vamos de novo, vamos conversando. A nossa Constituição, ela traz a regrinha da livre iniciativa. O que isso quer dizer? Que os meios de produção devem estar na mão dos Estados e dos particulares. E o Estado vai atuar em caráter econômico de maneira excepcional. Esse é o sistema capitalista de produção. Se fosse o sistema socialista, o próprio Estado controlaria todos os meios de produção. Conclusão, atividade econômica é uma atividade inerente à função estatal? Não, é uma atividade inerente aos particulares. Então, por exemplo, quando eu olho para a Caixa Econômica, vamos lá, a Caixa Econômica tem cheque especial? Tem. Tem financiamento? Cartão de crédito? Isso também tem no Santander? Tudo igual, né? Ou seja, isso é uma atividade administrativa ou econômica? Econômica. Ou seja, quem é que está perdido nessa história aqui? É o Estado. O Estado é que está atuando numa área que não é dele. Ele está atuando dentro da área econômica. Eu já falei para você que o Estado atuar na área econômica é regra ou exceção? Exceção. Então, assim, mais uma vez aqui, para contribuir ou não para o seu aspecto ideológico. Quando você discute esse fenômeno da desestatização, que é você tirar determinadas entidades do Estado da atuação em determinadas áreas, um dos argumentos que se tem é, cara, nós vivemos um sistema capitalista. Isso, independente do que você acredita, é o que está escrito na Constituição. Quer mudar? Muda o texto constitucional, porque o que está escrito lá é o sistema capitalista. Se o sistema é capitalista, cabe ao Estado organizar e produzir bens e serviços? Não. Cabe a quem? Aos particulares. Então não tem que ter empresa estatal fazendo isso. Isso é um argumento dentro dessa discussão que ela é enorme, ok? Beleza. Então, quando eu olho para o Estado praticando atividade econômica, isso é uma atividade administrativa? Não. Isso é uma atividade dos particulares. Mas eu posso olhar para o Estado praticando atividade administrativa, por exemplo, prestando serviços públicos. Por exemplo, exercendo poder de polícia. Quando o Estado pratica atividade administrativa, aí efetivamente estou no âmbito do direito administrativo. Quando o Estado atua na área econômica, ele atua em caráter excepcional, nas hipóteses que a Constituição permite que você vai ver comigo.
Afinal, eu posso olhar então para a Caixa Econômica Federal. Vamos lá. A Caixa Econômica Federal, já te adiantando, ela é uma empresa pública federal. Olha o nome, empresa pública. Se é uma empresa pública, é uma empresa do governo, sim ou não? Sim. Então faz parte da administração pública? Depende da pergunta. Olha a pergunta de fazer. Ela faz parte da administração pública porque ela é uma empresa pública? Sim. Ela faz parte da administração pública porque ela exerce atividade administrativa? Não. E não, porque ela exerce atividade econômica? Então, eu posso olhar para a Caixa e falar assim, você é poder público em razão de quem você é ou em razão do que você faz? De que você é. De quem você é. Porque você é empresa pública. Porque em razão do que você faz, você seria poder público? Não. Porque você exerce atividade econômica. Tá me acompanhando? Então, vamos lá. Quando eu olho para a administração pública e penso assim, ó, é a administração pública quem exerce função administrativa. Olha esse conceito. É a administração pública quem exerce função administrativa. Nesse conceito, a Caixa Econômica seria a administração pública? Não. Porque ela exerce função administrativa? Exerce atividade econômica. Olha, eu vou piorar o conceito. Pessoal aí de transporte coletivo de passageiros, empresas de ônibus. As empresas de ônibus são empresas públicas ou privadas? Privadas, são particulares, mas que assinaram um contrato de concessão de serviço público, não é assim? Então, a atividade que eles estão prestando é o quê? Serviço público. Mas é uma empresa pública ou privada? Privada. Mas quanto à atividade, as empresas privadas concessionárias de serviço público estão exercendo função administrativa? Vou repetir a pergunta com calma. Quanto à atividade, as empresas privadas concessionárias de serviço público, concessionária de serviço público, serviço público, serviço público, serviço público. Deu um tique aqui, não sei o que aconteceu de repente. Elas estão prestando função administrativa? Porque é serviço público, serviço público. Então, conclusão, a concessionária de serviço público, em razão da atividade, ela é administração pública? Sim. Mas em razão da pessoa, ela é administração pública? Porque ela é poder público ou particular? Mas afinal, Sobral, qual é o conceito de administração pública adotado no Brasil? A gente considera a administração pública quem você é, se você é um determinado tipo de entidade, ou a gente considera a administração pública o que você faz? No Brasil, o conceito adotado é quem você é. Ou seja, se você é, vamos primeiro as entidades políticas, União, Estado, Distrito Federal ou município. Você é a administração pública. As entidades políticas, porque todas elas, como eu falei para você, entidade política é aquela que pode editar leis, não é assim? Tem lei da União, lei dos Estados, Distrito Federal e lei dos municípios. Ok. Só que essas entidades políticas, elas podem construir as chamadas entidades administrativas, que são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Vamos dar exemplos na União que fica mais fácil aqui. No âmbito da União, autarquia, INSS, Banco Central. Um atividade previdenciária, outro fiscaliza o mercado financeiro. Fundação pública, Fundação Oswaldo Cruz e FUNAI. Fundação Oswaldo Cruz, pesquisa científica. FUNAI, proteção do índio. Empresa pública, Correios, Infraero e Caixa Econômica. Correios, serviço postal. Infraero, infraestrutura de aeroportos. E como eu falei, Caixa Econômica, atividade bancária. E sociedade mista, Banco do Brasil e Petrobras. Banco do Brasil, atividade financeira, bancária, e Petrobras, exploração de petróleo. Beleza? Ok? Todas essas são entidades constituídas pela União Federal para atuar em áreas específicas. Vamos lá. Olha agora aquela minha pergunta. As entidades decorrentes de descentralização política decorrem da Constituição Federal. Repito. As entidades decorrentes de descentralização política decorrem da Constituição Federal. Já te fiz essa pergunta hoje, certo ou errado? Certo, porque nós adotamos o Estado unitário ou federal. Por isso existem Estados, Distrito Federal e municípios. Então a resposta está certa. Só que, vamos lá, gente. Autarquia, INSS, Fundação Pública, Fiocruz, Empresa Pública, Correios e Sociedade Mista, Banco do Brasil. Essas entidades editam leis? O INSS faz lei? A FUNAI faz lei? Essas entidades, elas editam leis ou elas cumprem o que está na lei? A FUNAI existe para proteger porque está previsto na Constituição e na lei de criação. A Fiocruz faz pesquisa científica, porque está previsto aonde? Na lei, porque ela tem que fazer isso. Os Correios prestam serviço público. A Caixa Econômica exerce atividade bancária. Está tudo sempre previsto aonde? Na lei. Você vai ver que essas entidades, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, a lei sempre define o que ela vai fazer. Então, conclusão. Veja se eu posso falar o mesmo raciocínio agora. Essas entidades, elas não editam leis, elas cumprem a lei. Logo, eu posso falar que é uma descentralização política? Não.
porque elas não editam leis. Então, vou te dar outro nome. É uma descentralização administrativa. Enquanto a descentralização política é aquela que você cria entidades que editam leis, na descentralização administrativa você cria entidades que cumprem a lei. Estamos só conversando aqui, depois a gente vai anotar. Por que é uma descentralização? Porque é um outro centro de poder, é uma outra pessoa. Criei uma outra pessoa. Só que quando eu crio uma pessoa com base na Constituição, é uma descentralização política, porque aquela entidade pode editar leis. Exemplo, estados, Distrito Federal e municípios. Agora, pode ser que União, Estado, Federal e municípios, eles mesmos instituam pessoas vinculadas a eles. Quem são essas 4 pessoas? Repete o nome. Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade mista. Quando eles criam essas pessoas para editar leis ou para cumprir algo previsto na lei? Cumprir algo previsto na lei. No caso da FUNAI, proteger o índio. Da Fiocruz, fazer pesquisa científica. Dos Correios, prestar serviço postal. Entendeu o meu raciocínio? Então, enquanto a entidade política é aquela que edita leis, a entidade administrativa é aquela que cumpre a lei, ok? Eu sei que agora está começando a dar um nozinho, está ficando muita informação. Mas vamos de novo. As entidades que decorrem de descentralização política. Quais são os 3 nomes que vem à tua cabeça? Descentralização política. Estado, Distrito Federal e município. Continua a minha frase. As entidades que decorrem de descentralização política. Você fez assim, plim, Estado, DF, município. Buscam seu fundamento de existência diretamente na Constituição, certo ou errado? Porque adotou o Estado unitário, né? Porque adotou o Estado federal. Tá, vou trocar a pergunta. As entidades administrativas, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade mista, buscam o fundamento de sua existência também diretamente na Constituição. Porque quem criou foi a Constituição, quem criou foi a lei. E a lei de quem? De cada entidade política. Uma lei da União, uma lei dos estados, uma lei do federal e uma lei dos municípios. A lei criou os Correios, ou autorizou, você vê comigo como é que funciona. A lei criou a FRJ, assim por diante. Então vamos lá. Como é que fica certo isso aqui na prova? Na descentralização política, Estado, DF, município, conectou, eles buscam fundamento direto na Constituição. Na descentralização administrativa, quem? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade mista, as entidades buscam fundamento na entidade criadora que editou uma lei. E quem é essa entidade criadora? União, Estado, DF, município. Vamos de novo. Descentralização política e administrativa. Descentralização política edita lei. Descentralização administrativa cumpre a lei. Na política, busca fundamento direto na Constituição Federal, porque adotamos o Estado federal. Na administrativa, quem são? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade mista, busca fundamento na entidade criadora, que editou uma lei. Juntos até aqui? Beleza. Vamos conversar mais um pouco ainda antes de anotar. Opa, peraí. Vamos lá. Então, olha só. Qual é a ideia que eu quero que você tenha na sua cabeça? Quando eu falo centralização, eu só tenho um centro de poder. Quando eu falo descentralização, eu tenho outro centro de poder. Melhorando essa frase. Centralização, eu tenho uma pessoa. Descentralização, eu tenho várias pessoas. E se eu tenho pessoa, eu tenho responsabilidade. Só que essa descentralização, pode ser que eu crie pessoas para criar leis, ou eu crie pessoas para cumprir a lei. Se eu crio pessoas para criar leis, quem faz isso é a própria Constituição. Estados, DF e municípios. Já está previsto lá. Quando ele diz que a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel entre Estado, DF e município. Isso já está lá. Agora, está dizendo na Constituição que tem que criar o INSS? Que tem que criar a Fiocruz? Não. Isso foi a opção da União Federal, que criou as suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade mista. Vamos lá. INSS, atividade previdenciária. Fiocruz, pesquisa científica. Correios, serviço postal. Banco do Brasil, atividade bancária. Cada uma tem uma atividade específica prevista na lei. Na lei de quem? Da União, que é a respectiva entidade criadora. Conclusão. As entidades que decorrem de descentralização política buscam seu fundamento na Constituição. As entidades que decorrem de descentralização administrativa buscam fundamento na entidade criadora por meio de lei. E quem é essa entidade criadora? União, Estado, DF, município. Vamos anotar agora? Vamos lá. Na descentralização política,
As entidades descentralizadas buscam seu fundamento direto na Constituição. Já na descentralização administrativa, entre parênteses, exemplo, porque não é só esses casos, exemplo. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, e sociedades de economia mista. Buscam seu fundamento na entidade criadora. Que editou uma lei, lhe atribuindo uma atividade específica. Que editou uma lei, lhe atribuindo uma atividade específica. Anota um exemplo de cada. Autarquia, tracinho, INSS, tracinho, atividade previdenciária. De novo. Autarquia, tracinho, INSS, tracinho, atividade previdenciária. Fundação pública. Tracinho FUNAI. Tracinho proteção ao índio. Empresa pública. Empresa pública. Tracinho SCT. SCT Correios e Telégrafos. Serviço postal. E sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. Pode botar o Banco do Brasil. Atividade bancária. Então vamos lá. Eu estou criando a minha estrutura administrativa agora. Eu olhei lá na Constituição e falei, cara, o Estado tem que prestar a tal da Previdência Social. Eu poderia fazer diretamente pela União isso. Eu, União, vou prestar essa atividade. Se eu, União, estou prestando essa atividade, tem quantas pessoas aqui? Uma só. Logo, a atividade está centralizada ou descentralizada? Centralizada. Falo, não, eu quero criar alguém com responsabilidade própria para essa atividade. Vou criar uma autarquia, que é outra pessoa, que vai ter responsabilidade própria. Logo, nesse caso, a atividade está centralizada ou descentralizada? Descentralizada. Mas é uma descentralização política ou administrativa? Porque o INSS pode editar leis, ele apenas cumpre a lei. Só que nessa descentralização administrativa, eu posso criar quantos tipos de entidade? 4. Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade mista. Essas são as pessoas, vamos lá, gente. Eu tenho a União e suas autarquias, fundações, empresas e sociedade. São outras pessoas? Sim. Integra a estrutura da administração federal? Sim. Mas tem patrimônio próprio? Sim. Responsabilidade própria? Sim. Administração própria? Sim. Logo, conclusão.
Quem é a administração direta e quem é a administração indireta? A União é a administração direta e suas autarquias, fundações, empresa pública e sociedade são a administração indireta. Por que indireta? Porque possui patrimônio próprio, responsabilidade própria e administração própria. Anota. União, Estado, DF e municípios configuram a administração direta. União, Estado, DF e municípios configuram a administração direta. Já autarquias, fundações públicas, empresas públicas, e sociedade de economia mista integram a administração indireta. Integram a administração indireta. Visto que possuem patrimônio próprio, vírgula, responsabilidade própria, e administração própria. Aí vamos lá, vou colocar exatamente o exemplo que está aí no seu caderno. Então botei assim, ó. Eu tenho aqui a estrutura da União, que você falou para mim que é a administração direta. E aí tem quando a União cria determinadas pessoas, por exemplo, autarquia. O exemplo foi INSS, não foi? Depois tem a fundação pública, que o exemplo foi a Fiocruz. Não, FUNAI, perdão. FUNAI. Perdão. FUNAI. Empresa pública. Correios, exemplo? Sim. SCT. E depois, Sociedade de Economia Mista, que foi o Banco do Brasil? Exato. Beleza. Vamos lá. União é a administração pública? Estado? Sim. Distrito Federal? Sim. Município? Sim. Autarquia? Não é administração pública? É sim, é indireta. Você falou inclusive que ela é indireta? Uai. Então eu vou falar de novo. Autarquia? Sim. Fundação pública? Sim. Empresa pública? Sim. Sociedade mista? Sim. Tá, então essa aqui é a chamada administração indireta. Por que indireta? Porque ela tem patrimônio próprio, responsabilidade própria, administração própria. Então eu administro indiretamente só. Já vamos ver como é que é essa administração indireta. Ok. Perceba, nesse conceito aqui, em algum momento eu perguntei o que faz cada uma dessas entidades aqui? Não. Eu só perguntei quem você é, não é isso? Vou te dar duas opções. Você pode chamar esse conceito aqui de administração pública em sentido subjetivo, que vem de sujeito, de pessoa, ou em sentido objetivo, que se conecta à matéria. Esse conceito aqui é o conceito subjetivo ou objetivo? Ob ou sub? Subjetivo. Ou seja, quem você é. Quem é a administração pública no Brasil? União, Estado, DF, município, ou autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade. Mas quando eu olho para essa sociedade de economia mista e Banco do Brasil, cara, eu lembro logo do Itaú, Santander e do Bradesco. Porque eles fazem a mesmíssima coisa.
E você já aprendeu comigo que a gente adotou no Brasil o sistema capitalista ou socialista de produção? Capitalista, no qual a atividade econômica pertence ao Estado ou aos particulares? Particulares. E a atividade bancária e a atividade econômica? É. Logo é função administrativa? Não. Então, por um critério objetivo, o Banco do Brasil seria a administração pública? Não. Mas pelo que você tem de noção aí de vida, o Banco do Brasil é a administração pública? Conclusão, no Brasil adotamos o critério subjetivo ou objetivo? Subjetivo. Mas cuidado que a prova te pergunta o que é o critério objetivo. Beleza? Vamos anotar agora? Critério subjetivo de administração pública. Critério subjetivo de administração pública. Bota assim entre aspas. Quem você é. Quem você é. Vamos lá. União, Estado, DF, municípios. União, Estado, DF, municípios. E suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, e sociedade de economia mista. Beleza? Agora, administração pública em sentido objetivo. Administração pública em sentido objetivo. Agora a pergunta é quem você é ou o que você faz, gente? O que você faz. Ou seja, se exerce função administrativa. Ou seja, se exerce função administrativa. Nesse sentido, o Banco do Brasil seria a administração pública? Nesse sentido, o Banco do Brasil seria a administração pública? Não, pois exerce atividade econômica. Não, pois exerce atividade econômica. Ainda, nesse sentido, uma empresa privada, concessionária de transporte coletivo de passageiros, concessionária de transporte coletivo de passageiros, seria administração pública? Sim, pois presta serviço público. Dúvida? Não? Tá. Vamos conversar? Vamos lá? Beleza. Então, fala. Adotado no Brasil é um subjetivo. Ah, e faltou colar isso. Qual o critério adotado no Brasil? Subjetivo. Não, ainda bem que você falou, que eu não tinha falado isso. Qual o critério adotado no Brasil? Subjetivo. Foi? Então, ó, a prova vira e fala para você assim, ó. Administração pública, em sentido subjetivo, é o conjunto de atividades administrativas. Vou repetir. Administração pública, em sentido subjetivo, é o conjunto de atividades administrativas. Certo ou errado? Isso é objetivo.
Aí ele inverte de outra forma. A administração pública, esse sentido objetivo, é o conjunto de órgãos e pessoas da administração pública, certo ou errado? Errado. Aí é quem você é e não o que você faz. Isso aqui é bem fácil, beleza? Ok. Bom, então o que eu fiz aqui no quadro até agora? Eu tenho uma administração direta e eu tenho uma administração indireta. Quando a atividade é prestada aqui, ela está centralizada. Quando a atividade está aqui, ela está descentralizada. Porque aqui eu tenho quantas pessoas? Uma só. E aqui eu tenho várias. Junto até aqui? Tá. Mas quando eu faço essa descentralização aqui, é uma descentralização política ou administrativa? Administrativa. Porque as entidades editam leis? Elas apenas cumprem a lei. E elas podem fazer o que ela quiser? Só pode fazer o que estiver previsto na respectiva lei. Junto até aqui? Beleza? Ok. Mas aí, olha só. Eu sou um garoto de 28 anos. Eu perguntei a idade para não sei quem aí. A menina é uma guria. Eu falei, filha, quantos anos você acha que eu tenho? Mas você deve ter uns 30. Você é muito gentil, né? 39, 40 no que vem. Então, não é a realidade muito aqui da sala, mas eu sou da época da Telerge. Na época da Telerge, que era a telefonia do estado do Rio de Janeiro, onde uma linha de telefone valia tanto dinheiro que era rolado em inventário. Pois é, ia para inventário linha de telefone. Tá rindo é porque lembra dessa época. Tá rindo, tá se entregando. Mesma fase que eu, pois é. Eu me lembro quando instalou o primeiro telefone na minha casa e eu nunca mais esqueço o número do telefone, que é 425-983. Porque eu ficava tão orgulhoso de ter telefone na minha casa que eu contava para todo mundo que o número era 425-983. Me liga, fala comigo, 425-983. E era aquele telefone do... Você conta no museu hoje em dia, né? Pois é. Cara, eu lembro que assim, foram uns 8 anos para instalar o telefone na minha casa. Era assim, anos. Então assim, era um negócio tão absurdo, tão esdrúxulo. Cara, que hoje você pode odiar as empresas de telefonia, que são um porra, é o fato. Mas se você ligar hoje, cara, amanhã tá ali o telefone instalado na tua casa. Na época demorava anos para se instalar. Aí vamos lá. Telecomunicações é serviço público? É. Por quê? Porque está previsto na Constituição. A Constituição não prevê normas de organização do Estado e ela define quais são as atividades do Estado. Uma delas que ela definiu, telecomunicações, que está na Constituição. Aí vamos lá. Quando eu tinha uma empresa pública chamada Telerge, era uma descentralização aqui, né? Administrativa, concorda comigo? Passei para uma empresa do governo executar essa atividade. Existe empresa do governo executando telecomunicações ainda, gente? Não. Eu tenho agora aí TIM, Vivo, Oi Telemar, Telefônica e por aí vai. Ou seja, agora eu passei para outra pessoa, mas outra pessoa que integra a administração pública? Não, eu passei para um particular. Mas vamos lá, eu não passei para outra pessoa? Se eu passei para outra pessoa, é centralização ou descentralização? Descentralização. Mas você acha que é igual a essa descentralização aqui? Porque nessa descentralização eu crio pessoas do poder público? Sim. Nessa outra descentralização eu passei para uma pessoa do poder público? Então tem que estar classificado de outra forma. Então quando eu descentralizo, eu também posso descentralizar para cá. Para os chamados concessionários permissionários ou autorizatários de quê? Serviços públicos. Te apresento agora, aqui em cima, a descentralização por serviços e aqui embaixo a descentralização por colaboração. Então, num conceito bem básico, na descentralização por serviços é quando eu passo a minha atividade para administração indireta. Na descentralização por colaboração é quando eu passo a minha atividade para um particular. Mas em todos os casos, olha aqui para o meu quadro, eu estou passando uma atividade para outra pessoa? Sim, por isso é descentralização. Mas se essa outra pessoa faz parte do poder público, é descentralização por serviços. Se essa outra pessoa é um particular, descentralização por colaboração. Vai, completa o quadrinho aqui. Termina aí. Eu vou botar mais para lá ainda, tá? Fala. Aqui? Autorizatários. É concessão, permissão e autorização.
Deixa eu sair da frente aqui. Vamos lá, gente? Vamos seguir? Então, olha só. Mais uma vez aqui, a gente vai ver tomar decisões. Eu tenho, vamos lá, o serviço de telecomunicações. Telecom. Telecom, eu falei para você que é um serviço público. Por que é um serviço público? Porque tá na CF. Tá na Constituição, elencou como serviço público, logo tem que ser prestado pelo Estado, beleza? Vamos lá. Eu poderia prestar serviço público diretamente pela União? Sim, então seria pela administração direta. Logo seria centralizado ou descentralizado? Centralizado. Mas eu posso prestar por uma entidade da administração indireta. Aí é por outra pessoa, né? Logo agora está descentralizado. Como é outra pessoa do poder público, é uma descentralização por serviços. Eu falo, não, nada de poder público. Eu quero passar para um particular, que pode ser de três formas. Quais são? Concessionário, permissionário ou autorizatário. Quando eu passo para o particular, como é outra pessoa é descentralização e como é particular é por colaboração, certo? Ok. Mas vamos voltar aqui. No topo da União eu tenho aqui a Presidência da República, certo? Que é uma pessoa ou um órgão da União? A Presidência da República é uma pessoa da União ou um órgão da União? Uma pessoa? É, não sei, Ju. Vamos ver agora aqui. Vamos descobrir, ó. A pergunta é tosca. Se eu falar assim, ó. Quem deu tapa no quadro? O Sobral ou a mão do Sobral? O Sobral. A mão é o órgão pelo meio do qual eu ajo. E eu sou a pessoa. A Presidência da República é o órgão pelo meio do qual a União dirige a administração pública. Por isso que eu boto aqui dentro, tá vendo? Então, a Presidência da República é o órgão da pessoa União. Aí vamos lá. Mas dentro da União eu só tenho a Presidência da República? Eu posso ter, por exemplo, o Ministério de Telecomunicações? Sim. E no Ministério de Telecomunicações eu posso ter os departamentos regionais de comunicação? Sim. Um para atender o Rio, o outro São Paulo e por aí vai, né? Perceba, eu comecei a criar vários órgãos dentro dessa pessoa. Confere comigo? Assim como eu tenho coração, intestino, pâncreas, fígado, todos os órgãos da pessoa Sobral, eu tenho presidência, ministérios, departamentos, todos os órgãos da pessoa União. Aí vamos lá, pensa comigo. Se eu der um tapa em alguém, quem vai ser responsabilizado? A mão do Sobral ou o Sobral? Porque o Sobral é pessoa e a mão é apenas órgão, a mão é parte integrante da pessoa. Eu não posso responsabilizar a parte, eu tenho que responsabilizar a pessoa. Traz o mesmo raciocínio para cá. Se eu tenho uma atuação do Ministério das Telecomunicações, quem está atuando de fato? O Ministério de Telecomunicações ou a União? A União, por meio do seu órgão, Ministério das Telecomunicações. Então, quando eu escrevo, quem escreve é o Sobral, utilizando o órgão, por exemplo, cérebro, utilizando o órgão mão. O órgão cérebro para pensar no que eu vou escrever e o órgão mão para executar o que eu vou escrever.
São todos instrumentos da minha pessoa, Marcelo Sobral. Tá claro isso que eu tô falando? Mas aí, vamos lá. Quando eu falo assim, olha, tem a presidência, tem o ministério, tem um departamento do Rio, um departamento de São Paulo, a minha atividade, vou dar duas opções, fica bem fácil aqui. Ela está concentrada ou desconcentrada? Concentrada. 1, 2, 3, 4. Concentrado ou desconcentrado? Olha a diferença. Vamos dizer que se fosse assim, ó. Não, vamos desenhar. Vamos lá. Aqui é a hora de errar mesmo. Ó. Se eu fizesse isso aqui. Criei a União Federal, certo? E na União eu criei a Presidência da República. Que faz o quê? Tudo. Saúde, educação, previdência, assistência, cultura, lazer, administração, poder de polícia, serviço público. Quem faz? Presidência da República. Nesse contexto, concentrado ou desconcentrado? Concentrado, tudo na mão da presidência. Só tem ele para fazer. Logo tá concentrado. Quando eu viro e falo assim, peraí, cara, um órgão só não dá conta disso tudo. Vamos criar um ministério para as telecomunicações. Vamos criar um ministério para educação. Vamos criar um ministério para saúde. E nas telecomunicações, vamos criar um departamento do Rio de Janeiro. Vamos criar um departamento de São Paulo. Tá tudo concentrado na presidência ainda? Não. Logo agora a atividade está o quê? Desconcentrada. Então, conclusão. O que é concentração? É quando só tem um órgão. Quando isso acontece? Praticamente nunca. Porque é tanta coisa para fazer que dificilmente a atividade é concentrada. O natural é que a atividade esteja o quê? Desconcentrada. Então, vamos lá. Enquanto na descentralização, olha a minha expressão, na descentralização, eu passo a minha atividade para o outro órgão ou outra pessoa. Pessoa, que pode ser do poder público ou pode ser um particular. Mas como é pessoa, é desconcentração ou descentralização? Descentralização. Mas pode ser que eu internamente na pessoa distribua as atividades por meio dos órgãos. E aí eu estou fazendo uma desconcentração ou descentralização? Desconcentração. Então vamos lá. Qual processo é eminentemente interno? Desconcentração. Quando eu crio órgãos ou pessoas? Órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. Então é só lembrar assim, ó. A desconcentração é processo interno, enquanto a descentralização é um processo externo. Na desconcentração eu crio órgãos. Na descentralização eu passo a atividade para outras pessoas. Tá me acompanhando? Beleza, vamos continuar conversando aqui. Se falar em entidade está certo, né? Aonde? Rafaela, nos órgãos? Quando você fala assim que Na descentralização, você passa para outras pessoas. na descentralização eu passo minha atividade para outras entidades. Sinônimo de pessoa. Mesmo conceito. Perfeito. Posso utilizar a entidade para falar de descentralização. Não posso utilizar a entidade para falar de desconcentração. Beleza? Ok. Continua aqui comigo. Mas olha só. Nessa atividade aqui está bem desconcentrado agora, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 órgãos no meu quadro. Ok? Então está bem desconcentrado. Mas eu posso dizer que toda essa atividade aqui, ela continua centralizada? Sim, porque tem quantas pessoas? Uma só. Então, conclusão, querido. Centralização e descentralização é se existe uma pessoa ou várias pessoas. Concentração e desconcentração é se existe um órgão ou vários órgãos. Vamos anotar? Centralização e descentralização é analisar se existe uma pessoa ou várias pessoas. Já concentração e desconcentração, já concentração e desconcentração é verificar se existe um órgão ou vários órgãos.
Tem mais um negócio para falar aqui. Vamos conversar. Concorda comigo? Vê se você concorda comigo. A administração direta é uma atuação centralizada. Vou repetir. A administração direta é uma atuação centralizada. Certo ou errado? Demorou para escrever, para responder? Anota, para olhar no caderno. A administração direta configura uma atuação centralizada. Olha para aí, olha para o quadro. Certo ou errado? Certo. Ele ainda está com dúvida. É porque se Olha onde está a administração direta. Ah, tá, aquela daquele cantinho. Entendeu? É uma atuação centralizada. Tem quantas pessoas aqui? Logo, uma atuação centralizada. Vamos lá. Se é administração direta, só pode ser quem? União, Estado, DF ou município, não é assim? E eu falei para você que a atuação concentrada é quando tem quantos órgãos? Um só. E desconcentrada quando tem quantos? Vários, não é assim? Tá bom. Existe no Brasil, na prática, alguma administração direta concentrada? O que eu estou querendo dizer? Uma administração direta da União, Estado, DF ou município que só tenha um órgão público. Não. Toda administração direta é sempre o quê? Desconcentrada. Então, ela é uma administração direta porque é centralizada uma pessoa só. Mas internamente ela tem vários órgãos. Logo, é uma atuação centralizada e desconcentrada. Então, eu posso dizer assim, a administração direta é uma atuação centralizada por meio de seus órgãos. Anota essa frase. Anota a frase. A administração direta é uma atuação centralizada. A administração direta é uma atuação centralizada por meio de seus órgãos. Certo ou errado, Ju? Por que está errado? Os órgãos não são como descentralizados. Não, fala outra coisa que você vai falar. Não pede desculpa não, fala mais. Peraí, deixa eu ler direito. Isso, pode olhar direito. Certo ou errado? Aqui não pode deixar em branco. Não tem essa opção aqui. Certo? Mas eu quero que a Juliana me fale se está certo ou errado. Juliana, se você errar, vai ser melhor. Porque se errar, eu vou te explicar o certo e aí você não vai mais esquecer. Então, tenta fazer. Eliane, lê a frase para mim aí. Como é que eu botei? A administração direta é uma atuação centralizada por meio de seus órgãos. Ju, vamos na maciota aqui? Olha só. A administração direta, olha onde está lá no quadro. Tem quantas pessoas? Logo, é uma atuação centralizada. E o que eu falei para você? Existe no Brasil alguma administração direta que só tem um órgão internamente? Todas elas têm vários órgãos. Logo, por meio de seus órgãos. Certo ou errado? Certo. Eu vou te falar, sabe o que o pessoal confunde nessa frase? As palavras. Exatamente, mas vamos parar de confundir. Vamos entender aqui agora. Porque o cara grava assim. Por meio de seus órgãos, ele pensa vários órgãos de desconcentração. Então ele pensa que tem que estar escrito desconcentração. Mas eu não estou dizendo que não é desconcentrado. Pelo contrário, é desconcentrado porque eu estou falando por meio de seus órgãos, mas é centralizado. Por que é centralizado? Porque tem quantas pessoas? Uma só. É uma pessoa só por meio de seus órgãos. Porque não existe uma administração direta no Brasil concentrada. É um modelo puramente teórico você falar isso. Toda administração direta no Brasil tem vários órgãos. Se toda administração direta no Brasil tem vários órgãos,
Toda administração direta é uma atividade centralizada e desconcentrada. Ou posso trocar a frase. É uma atividade centralizada por meio de seus órgãos. Falar que é uma atividade centralizada por meio de seus órgãos é a mesma coisa que falar que é uma atividade centralizada e desconcentrada. Anota isso. Falar que é uma atividade centralizada por meio de seus órgãos é a mesma coisa que falar que é uma atividade centralizada e desconcentrada. Vamos lá? Quero te pedir uma coisa. Eu sei que tem coisa anotada ali no quadro, mas não olha para o quadro. Olha para mim. Se você olhar para o quadro, você está se enganando. Eu tenho atuação da administração direta no Brasil. Quais são as entidades que formam a administração direta? União, Estado, DF, município. Que são entidades políticas ou administrativas? Porque elas editam leis. Mas essas entidades políticas podem prestar os seus serviços diretamente. Logo, ela está criando outra pessoa? Passando para outra pessoa? Então tem quantas pessoas aqui? Uma só. Quando a administração direta presta seus serviços diretamente, é uma atividade centralizada. Mas dentro dessa pessoa eu tenho órgãos internos? Quantos órgãos? Vários órgãos. Logo, a atividade está concentrada ou desconcentrada? Desconcentrada. Então eu posso dizer que essa atividade centralizada, ela está também desconcentrada. E quando eu falo centralizada, é porque tem quantas pessoas? Uma. E desconcentrada, que é por meio de vários órgãos. Juntos até aqui? Beleza. Então eu posso prestar minha atividade de maneira centralizada e desconcentrada aqui dentro. Só que vamos lá, gente, pensa comigo. Eu posso criar quantos órgãos públicos? Quantos eu quiser. Gostei da resposta. Quantos eu quiser. Administrar 20 órgãos públicos é igual a administrar 2.000? Quanto mais órgão, mais difícil fica. Concorda comigo? Ao invés de eu ficar criando órgão, eu vou passar minha atividade para outra pessoa. Aí eu criei outro centro de poder. Se eu passo para outra pessoa, não é mais desconcentração, agora é o quê? Descentralização. Essa outra pessoa, descentralização, pode ser uma entidade que vai criar lei, que vai integrar a administração pública, no caso direta ou indireta? Indireta. Quem são essas pessoas? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Quando eu passo a minha atividade para uma pessoa da administração indireta, vamos lá, desconcentração ou descentralização? Descentralização. Por serviços ou por colaboração? Por serviços. Quando eu passo para alguém da administração indireta, descentralização por serviços. Criei a Telerge, Telefonia do Rio de Janeiro, empresa pública estadual. Criei uma pessoa para prestar o serviço de telefonia. Falei, chega de Telerge. Vou passar agora o serviço para TIM, para Vivo, para Oi, para Claro. Agora passando para uma empresa pública ou empresa privada? Para um particular. É outra pessoa? Então é desconcentração ou descentralização? Mas agora é por serviços? É por colaboração. Estamos indo. Então, se eu falo centralização, é a atuação da administração direta. Por meio de seus órgãos? Sim, porque a administração direta é sempre desconcentrada. Mas quando eu falo na criação de órgãos internos, eu falo em desconcentração. Quando eu passo para outra pessoa, eu tenho que perguntar quem é essa pessoa. Se é uma pessoa do poder público ou se é um particular. O que elas têm em comum? Ambas são descentralização. Só quando eu passo para a pessoa do poder público, a administração indireta, uma descentralização por serviços. E quando eu passo para o particular, uma descentralização por colaboração. Junto até aqui? Beleza? Vou piorar uma perguntinha. Eu passei para o INSS. Vou pegar esse cara aqui. Né? E o INSS é uma pessoa, certo? Existe a diretoria do INSS. Diretoria. Órgão máximo do INSS, certo? Mas, cara, vai andando pela rua comigo. Agência do INSS no centro do Rio.
Agência do INSS na Barra da Tijuca. Agência do INSS em Duque de Caxias. Agência do INSS em São Paulo. Agência do INSS em Fortaleza. Agência do INSS em Manaus. Tem agência do INSS no Brasil inteiro. As agências do INSS são órgãos do INSS ou pessoas do INSS? Órgãos que pertencem à pessoa e INSS. Logo, todas as agências do INSS espalhadas pelo Brasil são fruto de desconcentração ou descentralização? Desconcentração. Conclusão. A desconcentração é um processo interno, certo? Mas que ocorre só na administração direta? Também dentro de cada pessoa da administração indireta. Todas as vezes que uma autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade tem a criação interna de órgãos públicos, eu tenho o fenômeno da desconcentração. Conclusão, a desconcentração é um fenômeno exclusivo da administração direta? Não, porque ela também ocorre dentro de cada entidade da administração indireta. Vamos anotar? Puxa uma setinha aqui, INSS, diretoria, agências. Aí eu lanço a pergunta. A desconcentração entre parênteses, processo interno de criação de órgãos públicos. A desconcentração entre parênteses, processo interno de criação de órgãos públicos. É um fenômeno restrito. É um fenômeno restrito à administração direta? Sim ou não, gente? Não. Pois também ocorre. Não. Pois também ocorre dentro de cada entidade. Não. Pois também ocorre dentro de cada entidade da administração indireta. Vamos começar de novo. Vamos lá. Quando eu falo concentração, você pensa em órgão ou pessoa? Órgão. Quando eu falo desconcentração, você pensa em órgão ou pessoa? Órgão. Quando eu falo centralização, você pensa em órgão ou pessoa? Pessoa. Quando eu falo descentralização? Pessoa. Se eu falo órgão público, concentração, tem quantos órgãos? Um só. Se eu falo órgão público, desconcentração, tem quantos? Vários. Se eu falo centralização, tem quantas pessoas? Uma só. Se eu falo descentralização, tem quantas pessoas? Várias. Mas essa descentralização ocorre sempre da mesma forma? Eu posso passar para uma pessoa que integra a administração pública ou posso passar um particular. Se integra a administração pública, vai ser administração direta ou indireta? Indireta, que é formado por quantas entidades? 4. Quais são? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade, economia mista. Quando eu passo para essas pessoas da administração indireta, uma descentralização por serviços. Quando eu passo para um particular, como é que eu posso chamar esse cara? Concessionário, permissionário, autorizatário de serviço público. Nesse caso, descentralização por colaboração. Mas quando agora eu olho para dentro de cada pessoa,
eu posso criar órgãos internamente. Que fenômeno é esse? Desconcentração. Que só ocorre na administração direta? Também pode ocorrer dentro de cada entidade da administração indireta. Eu posso falar na sua prova que configura uma atuação centralizada, a da administração direta por meio de seus órgãos? Eu posso falar na sua prova que configura uma atuação centralizada, a da administração direta por meio de seus órgãos? Posso. Por que é centralizado? Porque é só uma pessoa, mas ela sempre atua por meio de um órgão só ou vários órgãos? Vários órgãos. Falar isso é a mesma coisa que falar que é uma atuação centralizada e desconcentrada. Porque existe no Brasil a administração direta com um órgão só? Todas as administrações diretas que são centralizadas também são desconcentradas, porque elas possuem vários órgãos internamente. Junto até aqui? Vamos conversar mais. Essa desconcentração que o senhor falou aí na parte de cima, por serviço, a gente também pode, ela é válida para os concessionários, permissionários também? Não sei. Eliane, vem comigo. Aqui faz parte do poder público, não faz? Sim. Aqui faz parte? Não. Quando eu passo para alguém que faz parte do poder público, qual foi o nome que eu dei? Por serviço. Quando eu passei para um particular, qual foi o nome que eu dei? Colaboração. Logo o serviço serve para cá? Não. Eu mesmo fui você respondeu, percebeu? Não. Serviço, administração indireta. Vem na cabeça assim, ó. Colaboração, particular. Eu quero essa conexão. Serviços, administração indireta. Colaboração, particular. Beleza? Foi? Afinal, como é que eu faço uma descentralização por serviços? Como é que eu faço uma descentralização por colaboração? Vamos lá. Eu tô com minhas atividades todas aqui, centralizadas. Puta, tá muito inchada essa máquina. Vamos passar para lá. Vamos passar para alguém da administração indireta. Para você passar uma atividade para cá, primeira coisa que eu vou precisar é de uma lei. Vai ter que ter uma lei que ou cria ou autoriza uma dessas entidades. Então vai ser uma lei de criação ou autorização. Você vai ver como é que funciona isso. Ou seja, ou a lei vai criar a entidade e passar para ela o serviço, ou vai autorizar que seja criada aquela entidade. Aí vamos lá, pensa comigo, gente. Vem a lei e fala o seguinte: fica criada a Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, com sede na URCA-RJ. Beleza? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ok. Se eu criei o FRJ, gente, para prestar o serviço de educação, você acha que isso é por prazo determinado ou indeterminado? Indeterminado. Imagina, ó, a UFRJ vai funcionar por 25 anos e depois fecha as portas. Não tem sentido, né? Então, quando eu faço uma descentralização por serviços, ela ocorre por prazo indeterminado. Vamos começar a comparar aqui embaixo. Esse cara aqui, eu já não transfiro por meio de lei. Eu vou transferir por meio de contrato administrativo ou vou transferir por meio de ato administrativo. Já vou explicar a diferença de um para o outro. Agora vamos lá, gente. Pensa no transporte coletivo de passageiros. Pensa aqui na empresa de ônibus que está passando aqui embaixo da Rio Branco, explorando o serviço, sei lá, Centro Duque de Caxias. Você acha que ele faz isso por prazo determinado ou indeterminado? Determinado. Todo contrato administrativo é por prazo determinado. Acabou o prazo, acabou a concessão. Como é que continua prestando serviço? Tem que participar de novo da licitação e ganhar. Então aqui é sempre por prazo determinado. Vamos lá, noções básicas de serviços públicos agora. Você vê comigo que ao passar o serviço público particular, eu tenho 3 ferramentas distintas. Eu posso fazer uma concessão, uma permissão ou uma autorização. Já te adiantando, contrato administrativo é o caso de concessão e permissão, enquanto o ato administrativo é no caso de autorização de serviço público. Vamos lá, vou te explicar. Quando eu falo em contrato administrativo, gente, ó, o que você acha? A manifestação de vontade, vem só do poder público ou do poder público e do particular? Dos dois. Eu, poder público, quero te passar um serviço,
Você participa da licitação, traz suas condições, nós fechamos um contrato. É uma manifestação bilateral de vontade. Eu peço o que eu quero uma coisa e você manifesta o que você quer. Eu quero o serviço e você quer o dinheiro. Ponto final. É assim que funciona. Tá bom. Também é contrato quando for permissão de serviço público. Qual vai ser a diferença? Vai ver comigo. O contrato de permissão ele é mais frágil que o contrato de concessão. Vou te dar um exemplo simples. Linha do metrô. Quanto é que custa para fazer uma linha do metrô, gente? Milhões, quiçá bilhões no caso do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro tudo é fora da curva. Chega no bi. Aí o particular vai lá e investe uma grana milionária para poder fazer uma obra pública. Ele está fazendo isso porque ele é bonzinho? Não, porque ele vai explorar aquele serviço depois, vai cobrar a tarifa do usuário e vai se remunerar pegando de volta aquela grana que a gente explorou e ganhando lucro com isso. Não é assim que funciona? Beleza. Imagina se o poder público pudesse fazer o seguinte, olha, queridão, vamos fechar um contrato de concessão por 25 anos. Então vai dar tempo de você pegar, durante os 5 primeiros anos você recuperar o dinheiro que você investiu e os outros 20 você oferir um lucro aí em virtude dessa atividade, beleza? Aí o poder público vai lá, deixa o cara lá fazendo a obra, constrói o metrô, contrata lá aquele... Como é o nome aquele negócio aqui? Tatuzão, contrata tatuzão, veio da China, né? Aquele aparelho sinistro lá, o tatuzão. Com 6 meses de concessão de serviço público, ou seja, o particular ainda não recebeu quase nada de volta do que explorou, o poder público fala assim, ó, acabou o contrato. Mas que isso, mano? Acabou o contrato. Eu sou poder público, amigo, eu sou administração pública, eu estou acima de você. Então acabou o contrato. Gente, se pudesse ser assim, vamos lá, pensa comigo. Ninguém ia querer. Pronto, Helena, isso que eu queria ouvir. Ninguém ia querer. E é ruim, e é bom ninguém querer? Não, é péssimo. É péssimo. Eu não posso ter essa fragilidade de uma concessão de serviço público. Se eu vou investir uma grana milionária e eu sei que o poder público qualquer tempo pode meter a mão naquele contrato, eu não vou. A minha empresa não presta serviço aí. Eu acho que nem é à toa, nem é de ninguém nessa sala. Então, o contrato de concessão é um contrato mais estável. Logo, pensa comigo, ele é um contrato aplicado quando você tem alto investimento. Agora, gente, vamos lá. Vou dar um exemplo simples. Táxi. Tá fazendo transporte de passageiro, não tá? Qual o alto investimento que o táxi faz? Comprar o carro. Que é dele, por sinal. Logo, você faz uma concessão ou permissão? Permissão. Em alguns estados é até autorização, mas no Rio, por exemplo, é permissão. Sendo permissão, qual é a característica da permissão? Ela pode ser revogada pelo poder público a qualquer tempo. Então, enquanto na concessão eu não posso revogar, eu sou obrigado a cumprir o prazo. Na permissão, olha, eu faço contrato contigo, mas se eu quiser, eu revogo esse contrato. Beleza? Já na autorização, é quando eu te permito um serviço público, mas não é de interesse da coletividade. O interesse é teu. Quer que eu te explique? Explico. Energia elétrica. Serviço público, gente? Sim, a Light, aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, é uma concessionária de serviço público. Explorar energia elétrica, gerar energia elétrica é serviço público. Vamos lá, querido, você tem uma fazenda. Na sua fazenda passa um rio. Existe um negócio chamado PCH, que é uma pequena central hidrelétrica. Imagina um rio do tamanho dessa sala aqui. Eu já vi algumas na prática, eu trabalhei muito tempo em fazenda. Uma PCH é quase o tamanho aqui dessa porta toda aqui. Então você pega, bota uma PCH aqui, a água passa, gira o rotor, gera energia. Para quem? Para todo mundo? Não, para a tua fazenda. É para instalar energia para a sua fazenda. Só que vamos lá, gerar energia elétrica é serviço público. Tu pode meter uma PCH lá sem autorização do poder público? Porque é serviço público, então tem que pedir autorização. Mas o interesse é da coletividade ou particular? Autorização. Eu vou lá por ato unilateral e falo assim, tá bom, filho, eu deixo você fazer esse negócio aqui. Mas todas essas são formas de você passar para um particular um determinado serviço público. Seja por concessão, permissão ou autorização. Concessão e permissão tem contrato, a concessão é um contrato mais rígido, para de alto investimento. A permissão é um contrato mais frágil, porque ele pode ser revogado. E a autorização é a mera viabilidade para o particular executar aquela atividade. Vamos anotar no rodapé isso? Pode ser? Vamos lá, fala. Tudo é a mesma ideia. Vamos lá, se é de interesse do particular, você vai dar para ele apenas uma autorização. É isso, beleza? Vamos lá, concessão. Utilizadas, concessões, né, no caso, né? Utilizadas para contratos de maior investimento. Utilizadas para contratos de maior investimento.
sendo garantido ao particular o cumprimento do prazo estabelecido. Permissão. Contrato de serviço público contrato de serviço público mais frágil visto que em virtude de sua natureza precária, pode ser revogado a qualquer tempo. Autorização. Quando se viabiliza ao particular executar um serviço público em interesse próprio. Beleza? Então vamos lá, vamos olhar para o quadro aqui. Então quer dizer que quando eu vou fazer uma descentralização por serviço, eu preciso de uma lei. Quando eu vou fazer uma descentralização por colaboração, eu preciso de um contrato ou ato administrativo. Quando eu faço uma descentralização por serviços, é por prazo indeterminado. Quando eu faço uma descentralização por colaboração, é por prazo determinado. Eu tenho mais informação para colocar ali. Vamos lá. Vamos pensar no caso aqui do concessionário. Vamos pensar no transporte coletivo de passageiros. Vamos pensar na empresa de ônibus. Quem está executando o serviço de transporte coletivo de passageiros? É o poder público ou um particular? Particular. Então, a execução do serviço, ele está fazendo. Eu posso dizer que durante o contrato dele, que é por prazo determinado, não é assim? Ele é o dono do serviço? O serviço passa a ser dele. Eu, particular, agora sou o titular, o dono do serviço de transporte coletivo de passageiros. Não. Tanto não pode que o poder público pode retomar esse serviço? Pode. Você vai ver comigo que tem uma hipótese que acontece. Encampação. Logo, conclusão. Numa descentralização por colaboração, eu transfiro a execução do serviço para um particular? Sim. Eu transfiro a titularidade do serviço particular? Não. A titularidade continua sendo do poder público. Agora, olha lá no caso do INSS, Serviço de Previdência Social, que foi criado por lei. Tirei da administração direta e passei para a administração indireta. Por meio de quê? Lei. Se eu fiz uma lei, vamos lá, eu transferi a execução para o INSS. INSS, você agora preste o serviço previdenciário. E vamos lá, a União pode, à torta e direito, ficar interferindo na atividade do INSS? Porque o INSS é órgão ou pessoa? Pessoa. Tem patrimônio próprio? Responsabilidade própria? Administração própria? Então, cabe qualquer tipo de interferência no INSS? Então, o INSS também recebeu a titularidade do serviço. Conclusão. Na descentralização por serviços, eu transfiro a execução do serviço e a
titularidade. Na descentralização por colaboração, eu transfiro apenas a execução do serviço. A titularidade permanece com o poder público. Vamos anotar. Transfere execução e titularidade serviço público. E aqui transfere só execução serviço público. Titularidade permanece com o poder público. Fala, Rafael. Tenta falar com as suas palavras. Mas então ele não é. Ele quem você está falando? É a administração. Aqui a administração pública. Vamos começar nesse aqui que eu acho que é mais fácil. Pensa na empresa de ônibus aqui embaixo, beleza? Não é ela que está prestando serviço de transporte coletivo de passageiros? Então ela que está executando o serviço, certo? Por um prazo determinado, certo? Porque ela assinou um contrato com o poder público, não foi? E ela passou a ser dona do serviço? Não, porque o serviço continua sendo o quê? Público. Se é público, continua sendo do poder público. Então responda para mim, Rafaela. Na descentralização por colaboração, eu transfiro a titularidade do serviço para o particular? Oi? Não está pegando aqui, não é isso? Vamos lá, eu vou te explicar a razão de ser. Existe um instituto chamado encampação. O que é encampação? O poder público, por razões de interesse da coletividade, fala, olha, querido, eu sei que o prazo é de 25 anos, mas agora com 10 anos eu quero o serviço de volta. Por quê? Porque é meu. Você não está fazendo nada de errado, tá? Tá tudo muito bem, só que eu quero esse serviço de volta. O poder público pode fazer isso? Pode. Vamos lá, pensa, uma questão até lógica. O particular fez alguma coisa errada aqui? Ele vai ter direito à indenização? O que você acha? Vai, porque ele não fez nada de errado. Ele vai ser indenizado. Mas eu posso retomar? Vamos lá, se eu posso retomar, Rafaela, é porque o serviço é privado ou público? Eu sou o município do Rio. Virei para uma empresa de ônibus e falei assim, queridão, o teu contrato é de 25 anos. Mas agora com 10 anos eu quero de volta. Se eu posso retomar o serviço, é porque o meu serviço é privado ou público? Privado? Não, você não está me acompanhando. Vamos lá, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para você e para todo mundo. A proposta do projeto do zero é exatamente isso. Sabe por quê, Rafaela? Se não pegar o conceito agora, lá na frente vai dar buraco. E a ideia do zero é para acabar com os buracos. Vamos lá. Eu olho para a Constituição e vejo escrito lá, por exemplo, assim, ó, telecomunicações. Pertence a quem? Poder público. Transporte coletivo de passageiros? Poder público. Energia elétrica? Poder público. Serviço postal? Poder público. Por quê? Porque a Constituição quer. A Constituição não é a norma máxima do sistema, Rafaela, sim ou não? Ela define normas de organização do Estado? Sim. E quando ela define normas de organização do Estado, ela define o que o Estado faz? Sim. Por exemplo, serviços públicos. Telecomunicações, energia elétrica, transporte coletivo de passageiros e aí por diante, beleza? Aí vamos lá. Eu sou aqui a União. Eu quero prestar um determinado serviço. Poderia prestar esse meu serviço aqui dentro da administração direta? Sim. Seria uma atuação centralizada ou descentralizada? Centralizada. Tá aqui, estou prestando aqui o serviço. Beleza. Fala, não, tá muito inchado isso aqui dentro. Vou passar para uma outra pessoa do poder público. Se eu vou passar para uma outra pessoa do poder público, vou passar para a administração indireta. Aí é outra pessoa. Aí de centralizado virou descentralizado. Não quero mais ninguém do poder público, eu quero particular. Porque particular é mais eficiente, é mais rápido, é mais prático. Se eu vou passar para um particular, é outra pessoa. Também é o quê? Descentralização. Só que tem passar para uma pessoa do poder público e passar para uma pessoa que não é do poder público. Quando eu passo uma pessoa que é do poder público, é descentralização por serviços. Quando eu passo um particular, descentralização por colaboração. Até aqui você gravou os nomes. Aí você viu assim, poder público particular. Tu olhou aqui, ó, INSS, poder público. Tu olhou aqui, Light, energia elétrica, particular. Vamos deixar o nome aqui no quadro, para quem não sabe, a galera do Rio, a Light é a concessionária de energia elétrica do município do Rio de Janeiro, tá bom? Então vou botar aqui, ó, Light SA, energia elétrica. E aqui em cima, INSS, beleza?
serviço previdenciário e energia elétrica. Ambos estão na Constituição. Beleza? Ok. Passei a atividade previdenciária da onde, Rafaela? Daqui para cá, certo? Logo desconcentrei ou descentralizei? Descentralizei. Para alguém que é do poder público? Logo por serviços. O que eu preciso para fazer isso? Editar uma lei. Então você está aprendendo. Ah, Sobral, vamos tirar da direta? Vamos. Vamos passar para onde? Para indireta. Vou precisar de uma lei. Não, Sobral, vamos passar para indireta não. Vamos passar para um particular. Se vamos passar para um particular, vai servir o quê? Contrato ou ato administrativo. Vou sentar com ele, vou assinar um contrato com ele, participou de uma licitação, ganhou, e vou assinar um contrato administrativo com ele. Se eu vou assinar um contrato com ele, é por prazo o quê? Determinado. Falar, querido, vai ficar aí 20 anos, 25 anos, acabou o contrato, roda, o serviço é meu, eu retomo. Já aqui, eu passei por lei. Se eu passei por lei, você já viu alguma lei falar assim, olha, fica criada uma autarquia que funciona durante 20 anos. Toda criação é por prazo o quê? Indeterminado, vai ficar prestando lá enquanto existir, certo? Eu acho que até aqui você está indo. O que está travando é nesse último, de transferir ou não a titularidade do serviço. Aí vamos pensar. Pensa aqui, ó, Light. Light, energia elétrica. Energia elétrica é um serviço da União, ok? Eu poderia criar uma empresa pública de energia elétrica e aí seria uma descentralização por serviços. Foi essa a opção da União? Não, ela resolveu assinar um contrato administrativo com um particular, que no nosso caso quem é? A Light, ok? Que está prestando serviço por prazo o quê? Determinado. Vamos lá, não é a Light que leva energia elétrica até a tua casa? Então ela está executando esse serviço, certo? E eu posso dizer que durante esse contrato de 20 anos, por exemplo, Rafaela, a Light se tornou a dona do serviço? Porque o serviço continua sendo o quê? Público. Se é público, pertence ao poder público. E esse cara aqui é um particular. São coisas diferentes, tá vendo? O serviço é público, não é do particular. Vamos lá. Curso preparatório para concurso público. Isso é serviço público? Não, isso é atividade privada. Então o papo é meu. Eu posso falar, porque é uma atividade privada. Agora, se eu estou atuando no nome do serviço público, eu sendo particular, eu estou prestando uma atividade que é do poder público. Logo, eu sou dono dessa atividade? Não, eu apenas executo essa atividade. Vamos provar que eu só executo essa atividade. Rafaela, a gente tem um contrato com o poder público de 25 anos para poder botar ônibus na rua. Vamos ganhar dinheiro com isso, nossa empresa. Eu e você somos donos de uma empresa de ônibus. Estamos botando ônibus na rua, 100 ônibus por dia. Tem que fazer conta, pô, cara, 25 anos, vamos ganhar uma fortuna. Com 5 anos de contrato, o poder falar assim, queridão, não quero mais. Por quê? Porque o meu interesse público diz que eu quero retomar esse serviço. Toma aqui uma indenização, pode sair. Vamos lá, pensa comigo, justifica isso. Por que o poder público pode retomar um serviço público? Porque quem é o dono do serviço, o particular ou o poder público? O poder público. Logo, o particular, ele tem a titularidade do serviço, ele só tem a execução. Aqui foi. Não acabei não. Acabei não. Não me abandona, fica aqui comigo. Vem pra cá agora. Aqui realmente é um pouquinho mais enrolado. Eu tô com o serviço previdenciário aqui, ó. Vou botar assim, ó. Deixa eu trocar essa caneta aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Previdência Social. Previdência Social por meio de um órgão da direta, certo? Vamos lá, Previdência Social por meio de um órgão da direta seria descentralização? Seria desconcentração. Top, beleza. Não, quero isso não. Quero passar para uma pessoa da indireta. Criei quem? O INSS. E aí, se é uma pessoa, é desconcentração ou descentralização? Descentralização. Quer por meio de contrato? Não. Quer por meio de quê? Lei. Se é por lei, é por prazo determinado? Não. É por prazo o quê? Indeterminado. Aí vamos lá. Olha para a vida. Quem está prestando atividade previdenciária no Brasil? É a União ou o INSS? E o INSS é centralização ou descentralização? Porque ele é uma autarquia. Beleza? Então, até aqui foi. Vamos agora entender essa historinha. Transferir a execução para o INSS. O INSS está lá na rua todo dia atendendo os vovozinhos para poder pagar a aposentadoria. Beleza? Por que eu posso dizer que o INSS também tem a titularidade do serviço? Vamos lá. Quem decide como se presta a atividade previdenciária? É a União ou o INSS? O INSS. Porque ele tem auto-administração? Ele tem patrimônio próprio? Responsabilidade própria? Então, quem administra hoje a atividade previdenciária? União ou INSS? Porque ele é o dono desse serviço.
E por que ele é o dono do serviço? Porque, primeiro, ele é um particular ou administração pública? Ele é administração pública. Segundo, ele recebeu por contrato ou por lei? Por lei. Terceiro, por prazo determinado ou indeterminado? Indeterminado. Então, quando eu passo para alguém da administração pública, eu também passo a titularidade do serviço. Pensa comigo. Titio Bolsonaro, aquele figurinha intempestivo que volta e meia fala cagadinha, né? Pois é, calma, querido Bolsonaro, não fica aborrecido. E eu também não sou petista, eu só gosto de falar mal dele, só isso. Porque ele é engraçado. Aí você tá aqui, titio Bolsonaro tá aqui, olhou lá pro INSS, ele com aquela boca grande que ele tem, né? Começa a dar ordem pro presidente do INSS como ele tem que executar o atendimento ao cidadão. Rafael, eu quero que você me responda. O INSS está subordinado hierarquicamente ao Bolsonaro? Eu quero que a Rafaela me responda. O INSS está subordinado? Você acha que está? Mas aí você está sendo contraditória. Se você me disse que ele é o dono do serviço, como é que ele está subordinado? Aquela sensação da Petrobras que ele tem Oi? algum momento. É porque assim... Um exemplo bem... É porque assim, na prática, rola uma subordinaçãozinha. Né? Mas assim, aqui é aula de direito administrativo, para prova, exatamente. Tanto que... Oi? Exatamente. Aí, mas assim, na prova tu não pode marcar de jeito nenhum. Tanto que, Rafaela, vem comigo, olha só. Quando eu coloquei os órgãos públicos, eu coloquei um abaixo do outro, não coloquei? Entre os órgãos existe subordinação? O que vocês acham, gente? Entre os órgãos, sim ou não? Olha a minha seta. De cima para baixo. O presidente da República manda no ministro? Tanto manda que é cargo em comissão. Livre, nomeação e exoneração. Então, no âmbito de uma desconcentração, eu tenho hierarquia? Eu tenho subordinação? Tenho. Olha agora, a minha seta está para cima ou está para o lado? Para o lado. Veio a lei e falou assim, queridão, agora é você que presta serviço previdenciário. É contigo. Eu não vou interferir, salvo se você atuar além do limite da lei. Vamos lá. INSS está pagando aposentadoria. Tá tudo certo? Auxílio doença, tá certo? Auxílio acidente, tudo certo? Abrindo conta bancária e pagando juros, tá tudo certo? Ele está atuando dentro ou fora da lei? Aí eu vou interferir. Então, quando é que a administração direta interfere na indireta? Quando ela atua dentro ou fora da lei? Mas dentro da lei, quem decide o que fazer? A direta ou a indireta? A indireta. Logo tem subordinação aqui? Já adiantando a palavra, logo aqui tem vinculação. Ou chamado controle finalístico, controle dos fins. Para que você nasceu INSS? Para serviço previdenciário. Isso aí é contigo, nem olha para você. Nesse ponto eu não me meto contigo. Por que eu não posso me meter contigo? Porque você tem a fala. Titularidade do serviço. Porque essa titularidade te foi atribuída por? E por prazo o quê? Indeterminado. Eu passei o serviço para você. Então, se você está fazendo serviço, eu não me meto. Quando você começa a abrir conta bancária, pedir cartão de crédito e cheque especial, eu falo, meu querido, você não foi criado para isso. INSS foi criado para atividade bancária, gente? Para serviço previdenciário. Tem certeza? Com certeza. Eu esqueci seu nome. Fernanda, você estava assim, ó. Eu olho lá pra cá. É? E aí, Ju? Não, eu entendi também. Tá indo? Tá. Me engana não, hein, cara. Eu tô de olho em vocês, hein, cara. Mas engraçado, né, assim... Agora, qual é a dimensão realmente que vocês estão me dando? Tá quase para o final da aula. Cara, no GE, eu boto no quadro, foda-se, vai. A verdade é essa. E eu fico imaginando assim, agora tipo, a aula aqui, eu acho que realmente a pegada tá muito diferente. Eu tava até um pouco assim, porque eu tinha uma ideia na minha cabeça. Mas eu falei, só vou saber na hora que eu chegar lá e desenvolver com a turma. E realmente ficou num ritmo bem distinto. E como eu tô indo bem pausado, bom, espero que vocês tenham sentido isso, eu juro que eu tô me esforçando horrores, né? Eu acho que aqui esse jogo, ela comigo em outro lugar, tá vendo que eu tô me esforçando para isso. E aí, assim, fica até mais fácil de você elucidar suas dúvidas. Porque eu vou parando, aí tu, por exemplo, você olhou para aquele ponto de titularidade e tu ficou assim, ó. Aí eu percebi, eu falei, tá travando aqui. Tá travando aqui. E eu, olha, eu preciso, sabe por quê, Rafaela? Quando você trava aqui, alguém em casa travou também. Então, como eu disse, eu vou usar vocês nesse sentido. Surgiu a dúvida do presencial, com certeza alguém em casa... Ah, que porra de titularidade é essa que eu não estou entendendo essa história, como é que funciona isso?
Então, só para ter certeza, ver se foi ou não. Olha para mim, não olha lá para o quadro. Beleza? Olha para mim. Quando eu passo atividade de uma outra pessoa, é desconcentração. É descentralização. E essa pessoa pode ser alguém da administração pública, certo? Mas pode ser também um particular. Se é alguém da administração pública, é administração direta ou indireta? Indireta, que é formada por quantas pessoas? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Beleza, foi. Quando eu passo para esse alguém da administração indireta, é uma descentralização por serviços. Quando eu passo para o particular, é uma descentralização por colaboração. Como é que eu passo para o particular? É por lei? Não. Por meio de um contrato ou ato administrativo. Quem é esse particular? É um concessionário, permissionário ou autorizatário de serviços públicos. Quando que é contrato administrativo? Concessionário, permissionário. Quando é ato administrativo? Autorizatário. Beleza, ok. Passo por contrato ou passo por ato. Nesse caso, vou passar por prazo o quê? Determinado. Fala, querido, você pode ficar 20 anos fazendo isso aí. E durante 20 anos você vai executar isso aí. Mas se eu quiser, eu posso retomar o serviço a hora que eu quiser? Porque o serviço é do particular ou do poder público? Logo, o poder público transfere para o particular a titularidade do serviço? Não. Só a execução. Agora, quando eu crio um INSS da vida, eu falo, queridão, pepino é teu agora. Execução de atividade previdenciária é você. E você vai ter autoadministração? Sim. Patrimônio próprio? Sim. Responsabilidade própria? Sim. Toma, é teu. Toma, é teu. Olha a palavra, toma, é teu. Se é toma, é teu, é por contrato? Não. Eu tenho que ter uma lei. E se veio por lei, é por prazo determinado? É por prazo o quê? Indeterminado. E se é lei, manifestação dos representantes do povo, eu estou transferindo só a execução do serviço? Não. Também há titularidade. Logo, o INSS está subordinado ao presidente da República? Não. Subordinado não, está vinculado. Ou seja, vinculado a atuar nos limites da lei. Pagar auxílio-doença? Sim. Pagar aposentadoria? Sim. Abrir conta bancária? Não. Porque aqui está atuando dentro ou fora da lei? Fora da lei. Aí a administração direta interfere. Agora, quando eu crio um órgão público, é uma estrutura com hierarquia? Subordinação? É seta horizontal ou seta vertical? Seta vertical. Na desconcentração eu crio hierarquia. Na descentralização eu crio hierarquia? É mero o quê? Vinculação. Controle para verificar se você está atuando dentro do limite da lei. Oi? Então, esse verificar se você está atuando dentro do limite da lei é a fiscalização. É isso aí.